Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Com Wilma Farias e Maiara Angel. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Ceará News. Está começando mais um Prosa Cultural, hoje, terça-feira, dia 11 de setembro. Lembrando que o Prosa Cultural é um programa sobre cultura local. A gente fala sobre cultura cearense. A nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz a cultura aqui no estado do Ceará. O nosso programa vai ao ar de segunda a quinta, às 17 horas, na nossa página do Facebook, onde você está acompanhando agora aqui o nosso áudio, o nosso vídeo. Também vai ao ar no nosso site www.cearanews.com.br. Você pode ter acesso a ele através do site e também do nosso aplicativo, onde você pode ter acesso à nossa programação musical, à nossa programação de programas e também ao nosso conteúdo. Hoje eu estou aqui ao meu lado, mais uma vez, o Wilma Farias. Oi, Will. Olá, Mai, boa tarde. E aí, como é que estão as coisas? Então, tudo bem. Tudo jóia? O que a gente vai falar hoje no Prosa? Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, que é sobre dança popular. Olha aí que legal. Sim. E a gente tem uma convidada hoje mais que especial, né? Super especial, que é a Lourdes Macena. A Lourdes, ela é doutora em artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estudos na linha de pesquisa artes cênicas, teorias e práticas e ensino em arte. Possui mestrado profissional em turismo com dissertação sobre festas populares no ano de 2002 e graduação em licenciatura em música pela Universidade Estadual do Ceará. A Lourdes, desculpa, hoje eu estou trocando um pouco as coisas, Mas a Lourdes, ela é professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Fortaleza, onde ela atua como coordenadora do mestrado profissional em artes, é professora de danças tradicionais, coordena o grupo de pesquisa em cultura folclórica aplicada e dirige o Miraíra, que é um laboratório de práticas culturais tradicionais. Tem experiência na área de ensino em artes, com ênfase em práticas docentes em danças dramáticas, folclore e cultura, popular patrimônio imaterial, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura tradicional popular cearense, arte e educação, arte nordestina, folclore cearense, teatro popular tradicional e turismo cultural. A Lourdes foi presidente da Comissão Nacional de Folclore entre os anos 2008 e 2012, presidente da Comissão Cearense de Folclore entre os anos 2004 e 2008, coordenadora do Fórum Cearense de Culturas Tradicionais e Populares e representante das tradições populares no Conselho de Cultura do Estado do Ceará. A Lourdes, ela está aqui com a gente para conversarmos sobre dança popular, sobre folclore e também sobre o espetáculo que está acontecendo, o espetáculo de dança Guerreiros Santa Folia Festeira, do grupo Miraíra, que está em cartaz durante os sábados de setembro, os dias 15, 22 e 29, no Anfiteatro do Dragão do Mar. Olá, Lourdes, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço muito que você esteja aqui com a gente para falar sobre o espetáculo, para falar sobre dança popular com a gente aqui. E eu queria começar contigo para a gente falar um pouco sobre o espetáculo que está acontecendo no Dragão agora. Ok. Guerreiro Santa Folia Festeira, ele, na verdade, foi um espetáculo que a gente estreou em 2012. Na época, o grupo estava fazendo 30 anos. E foi um espetáculo exatamente para fazer uma comemoração, digamos assim, né? Através daquilo que é pertinente ao próprio trabalho do grupo. E aí a gente estruturou, nós fizemos uma temporada de mais de 2 anos, onde a gente compartilhou ele tanto na capital, né? Nós estivemos em cartaz no TJA, no Dragão do Mar, no teatro e não no anfiteatro. Estivemos também ali naquele teatro do Colégio Marista, fomos até Limoeiro do Norte, levamos para alguns outros lugares.
E, na verdade, foi um espetáculo que a gente sempre se encantou com ele, com a poética do conceito, né? Guerreiro Santa Folia Festeira, ele fala principalmente, ele tenta trazer à tona a lógica dos mestres produtores dessas tradições, daqueles artífices, né? Pessoas do povo, que, na verdade, criam e guardam na memória esses saberes com os quais a gente trabalha a nossa performance. E então ele tem uma lindeza poética, digamos assim, que muito nos alegra o coração. Porque na tradição popular, a dança, ela é mais que dança, para quem entende dessa lógica. Digamos que na cultura popular o corpo é um corpo habitado de sertão, né? E o sertão do qual eu falo, que são territórios de lugares poucos visitados, né? E que tem o que eu chamaria de heróis da resistência, que são esses homens e mulheres que, para poder dar certo na vida, reinventam o seu dia a dia. Então, eles reconstroem o que não tem, ou constroem o que não tem, para ser feliz. Então, eles têm formas de rezar, formas de cantar, formas de dançar, sempre permeado de muita música, de muita festa. Acredito que, pelo que eu aprendo com eles, eu também sou filha de sertão, né? Sou filha de famílias sertanejas. E aí, o que eu aprendi ao tempo todo é que esses lugares nos dão, digamos assim, uma poética invejável e nos ensinam muito processo de resistência pela alegria, Sim. pela folia cantada, né? Meu pai era sanfoneiro e eu via que, independente das dificuldades, né, laborais da semana, o domingo era sempre um domingo que permeava uma semana de luz a partir da festa revisitada, né? Então, o Guerreiro Santa Folia Festeira tenta trazer isso. É claro que ele é um espetáculo de dança e música, principalmente. Mas ele trabalha com essa vertente de buscar, através da performance, do trabalho dançado, ele trazer, aproximar das pessoas essa lógica, né? Desses saberes e fazeres constituídos como patrimônio imaterial e que está na vida dessas pessoas, com as quais é só com isso que nós temos trabalhado desde 82, né? Sim. O que é interessante pensar a cultura popular de um modo geral, assim, pensar um pouco dessas relações que a gente constitui com esses imaginários que tem no sertão, em especial. Que eu acho que você trouxe um pouco disso e vocês trabalham mais disso nos espetáculos de vocês. No Guerreiro Santa Folia Festeira, a gente estabelece um olhar para universos não exclusivamente cearense, né? Porque o grupo tem mais de 30 anos e eu trabalho com uma juventude diversificada. Nós trabalhamos com alunos que são do Instituto Federal e também com alunos que são da comunidade que dele querem participar. Sim. Desde 82 que a gente trabalha assim. Então, nós não temos só pessoas da Grande Fortaleza. Aliás, nós não temos só pessoas da capital, mas nós temos do que a gente chamaria Grande Fortaleza, que é essa área metropolitana, né? Eu tenho aluno de Cascavel, de Pindoretama, de Caucaia, de Horizonte, Pacajus, né? Então, nós temos alunos dessas proximidades. Sim. E eu gosto muito porque essas práticas que eles vêm fazer aqui, eles levam para desenvolver também atividades culturais dentro do seu próprio território, né? Então, de certa forma, isso é muito significativo também, né? Pela teia que isso vai crescendo no meio da juventude. Sim. Então, no caso do Guerreiros, que na época, em 2012, eu procurava aproximar ex-integrantes com os que estavam para a gente fazer esse momento, né, de agradecimento através daquilo que a gente sabia fazer. A gente também colocou trabalhos que estabelecem um olhar sobre esses outros espaços que são também brasileiros, né? Então, a gente tem coisas do Nordeste, né? Eu trago um trabalho ligado ao sagrado, que é de Sergipe, né? Do interior de Sergipe, de um lugarzinho chamado Mussuca. E também eu passeio por outras
outras lógicas do imaginário nordestino, né? Nós fazemos uma chamada sobre essa questão, não que a gente faça chachado lá, mas a gente faz uma reflexão sobre o ciclo do cangaço, o que foi isso dentro do sertão do Nordeste, né? Por que ele surge e o que foi que o trouxe, enfim. Isso, claro, através de uma poética lá que a gente faz dançado e cantado. E também a gente aproxima de outros lugares brasileiros, né? Nós trabalhamos com Minas, nós trabalhamos com a parte de interior de São Paulo, do Sudeste, através das congadas, da coroação dos reis do Congo. Né? E nós fazemos também um olhar sobre alguns companheiros da América Latina. Nós sempre, já desde 2007, que a gente começou a trabalhar também com a América Latina. Através de alguns estudos que a gente tem interesse. Eu também faço parte de um grupo de uma companheira que está exatamente na fronteira, faz parte de uma universidade que é latina, né, que tanto tem brasileiros como alguns companheiros latinos. E então isso me trouxe, além de uma grande paixão que eu sempre tive pela tradição popular latino-americana, os instrumentos, né? A coisa da música andina, isso sempre foi uma coisa que eu sempre, desde os 17 anos, que sempre eu me apaixonei por ela. E daí eu comecei a estudar um pouco sobre a América Latina e eu vi que esse universo da cultura imaterial, ela é distinta culturalmente, mas nas questões sociais nós congregamos o mesmo povo, né? Explorado e com todas as suas demandas sociais. E isso nos torna muito comuns. Então eu faço esse passeio e o que eu chamo de guerreiros são essas vidas de pessoas que na simplicidade que levam, conseguem construir felicidade produzindo seu universo de canto, de música, de dança, na forma como compreendem e na forma como eles têm que reinventar a sua própria festa para ser feliz, né? Porque é só isso que eles buscam. É você buscar essa alegria nas pequenas coisas para enfrentar essas brutalidades da vida, de algum modo. Eu percebo que hoje uma coisa que a gente... É claro que a juventude vai trabalhar com a gente porque se aproxima da dança, da música e do apelo que isso tem. Mas, no meu caso, especificamente, né, eu estou há 42 anos trabalhando na área pedagógica, como professora, me utilizando de matriz de estética tradicional. Então, eu trabalho para mim, né? Dentro do meu planejamento, eu trabalho dentro de um programa de salvaguarda, porque eu compreendo que o patrimônio imaterial, ele é algo que necessita da utilização. Ou seja, ele vive no corpo que o sente, e que o sente de forma viva, né? Ali presente. Você quer preservar um bendito, então faça bendito, né? Bendito, louvado seja, Senhor Santíssimo Sacramento, no céu me dê a glória e na terra um alimento. Esse é um bendito que a gente usa quando está sentado. Para comer, eu aprendi com meus pais aprenderam com meus avós, e eu estou na capital, sou uma mulher urbana, doutora em artes, mas que faço o bendito quando eu termino de comer na cidade de Fortaleza, e faço também onde quer que eu vá. Então, essas formas, essas práticas, elas precisam ser inseridas no cotidiano da vida, pelo que ela importa. E nesse caso, você estava falando de brutalidade, né? Aí é importante que, na verdade, essas práticas possibilitam à juventude outras formas de vida mais solidárias, né? Vidas que compartilham. Pensar a força da coletividade, eu acho muito importante nesses processos que você está mencionando. A questão da força do coletivo e que a juventude precisa aprender hoje. Cada vez mais a gente vive a vida do urbano, ela nos impulsiona a ser sozinhos, né? E a ter uma impressão de que estamos muito bem obrigados solitariamente, porque a pessoa diz assim, olha, mas eu tenho 2.000 seguidores, né? E, na verdade, a pessoa está sozinha no dia de sábado, tomando uma cerveja só com 2.000 seguidores, né? Então, ela cria uma ilusão de ter companhia, né? Então, a gente precisa... É claro que as mídias sociais, elas são extremamente importantes, por tudo que ela possibilita também na retaguarda, né? Do que é não poder. Mas o que eu estou dizendo é que a vida hoje pede outra vida ao lado, né? Então, nós nascemos para viver junto, nós nascemos para viver coletividade. E essas danças populares, esses costumes, ela possibilita que a juventude
veja que há outras formas de vida que continuam, independente da gente estar em 2018, com todas as demandas, com todas as dificuldades, essas vidas conseguem resistir pela solidariedade. Porque, assim, na minha opinião, nada tira a força do que é você estar lado a lado. Tipo, você está sentindo o outro. Eu acho que a dança traz muito isso pra gente. É esse corpo a corpo mesmo. E até porque esses grupos, para se trabalhar com dança popular, a gente só dá certo se trabalhar com muita gente. Por quê? Porque as danças brasileiras, diferente, por exemplo, das danças latinas, e no caso a única exceção seria a dança do Rio Grande do Sul. Com exceção da dança do Rio Grande do Sul, todas as danças brasileiras são coletivas. Você não tem a dança de um casal, de um par. Ela é sempre de muita gente, né? Sim. Então, para você poder fazer uma dança brasileira, você precisa de, no mínimo, com 6 pares, já dá 12, né? Sim. Então, se você botar em um grupo para cantar ou tocar, você já vai aí estar com 15, 20, né? Então, isso é o menor, é o quadro menor que você pode ter de um coletivo que trabalha com dança popular. Nesse espetáculo específico de vocês, o Guerreiro Santa Folia Festeira, vocês têm cerca dos 38 dançarinos e atores? Isso, porque nós no Instituto Federal temos uma licenciatura em teatro, uma licenciatura em artes visuais, um técnico em música e agora vamos implantar a licenciatura em música lá, né? Então nós temos um departamento de artes, onde também tem esse mestrado profissional, né? Que no momento sou eu que estou coordenando. Então, nesse núcleo, esse projeto, né, que eu estou levando, ele faz parte desse núcleo, ele é um laboratório desse departamento, né? E aí, lá também, o próprio laboratório, ele serve para essas experiências profissionais. Só que, na verdade, os meninos são pessoas que estão iniciando, na sua grande maioria. E aí, no caso, eu trabalho com dançarinos atores, dançarinos cantores, atores cantores, atores músicos, e aí a gente faz essa mistura, né? A gente se divide para poder fazer o trabalho. Eu tenho um diretor musical, que é o professor Nonato Cordeiro, ele trabalha comigo, ele também é doutor em artes, e ele é quem dirige a parte musical, né? Então, é um companheiro que já está comigo já há bastante tempo nesse trabalho. Bacana. Lourdes, você é a diretora e a fundadora do Grupo Miraíra. Fala um pouco da trajetória do grupo, porque é um grupo que tem muita história já na cidade, mais de 30 anos. Conta um pouquinho pra gente. Veja bem, o Instituto Federal, ele é o Cefet, a antiga Escola Técnica Federal, né? Nós estamos com 111 anos de existência dentro do Brasil, né? E ele tem 10 anos como instituto, né? Nesse novo modelo. Mas as escolas técnicas sempre... E continuamos trabalhando no eixo tecnológico, continuamos, mas também fazemos outra coisa, fazemos mais que isso. Na década de 80, as escolas técnicas federais, elas sempre fizeram um investimento muito grande na área tecnológica. E em 82, 80, no início da década de 80, o diretor da época, que era o Dr. César Alencar Aripe, se percebia na época que havia uma presença muito marcante de tecnologia em cima dos estudantes, né? Eles iam para lá e passavam o dia todo na instituição. Antes não havia essa coisa de escola integral, mas lá já era uma escola de tempo integral, né? Onde os meninos iam e acabavam passando o dia. E, então, na época, eles começaram a pensar numa forma também de envolver a juventude com aspectos sertanejos. Até porque, para que desenvolver tecnologia? Para que e para quem? Né? Então, havia a necessidade dos meninos de valorar essa questão do que cada um era, na essência, como cearense, como nordestino, né? Então, a princípio, o pensamento institucional era poder ter um trabalho que pudesse desenvolver, chamar atenção para esses valores, né, de signos que são do Nordeste, né? E aí eles pensaram em ter um grupo artístico que pudesse sensibilizar pela arte e tal. Eu tinha acabado de me formar, eu me formei, eu tinha acabado de me licenciar em música, mas eu sempre trabalhei com dança desde os 13 anos e já desde os 17 atuava na cidade trabalhando com dança tradicional. Eu
dancei muito tempo num grupo que fez história também dentro do estado do Ceará, que foi o grupo de tradições cearenses, dirigido pela professora Zeni Colares, e eu fazia parte desse trabalho, né? Nós chegamos aí para a Europa, fizemos uns turnês, e a gente atuava muito na cidade, então. E aí, na década de 80, eu tive a oportunidade de participar de um concurso dentro do Instituto Federal, para poder... Eu entrei lá para dar aula de artes, mas principalmente todos nós sabíamos que o que eles queriam era um profissional que pudesse tocar esse trabalho. E foi quando eu dei início ao Miraíra, lá dentro. Aí, na época, a gente começou com 16 integrantes. Eu tinha um rapaz, todos os outros eram mulheres, e do turismo, porque na época nós tínhamos pouca presença da mulher nos cursos tecnológicos, técnico e tecnológico, o que não ocorre hoje, né? Elas estão em todos os cursos. E depois foi que nós fomos tendo essa presença masculina e o entendimento, então, de qual era a proposta. E houve um investimento também do próprio Instituto dentro dessa história, né? Na década de... Quando a gente fez os 30 anos, a gente teve a oportunidade de montar uma exposição, falando não apenas das danças, do que a gente tinha montado, mas falando dessa proposta do Instituto, porque... Dentro da vida, né, rotineira, nós temos visitas técnicas que o Instituto nos possibilita fazer. Nós já fomos na fazenda onde a família de Lampião viveu, para conversar sobre o cangaço lá bacana. dentro. Nós já estivemos em vários espaços, em territórios, né, de quilombolas, na questão de comunidades indígenas. Isso muito sem fazer alarde. Pega os alunos, a gente põe dentro do ônibus, a gente faz um planejamento e faz toda uma organicidade, e o Instituto nos leva para lá, e a gente faz todo esse envolvimento dos meninos com uma vida real, para que eles possam entender essas formas de vida que precisa da tecnologia que eles estão desenvolvendo também, né? Então, muito além desse universo artístico e de estar fazendo formação artística, porque nós formamos professores de artes também, né, nas licenciaturas, mas existe todo um trabalho que o Instituto, nesses 36 anos, que é o tempo de vida que o grupo tem hoje, que o Instituto tem feito muito, sem alarde, como eu falo, nos possibilitando a estar em lugares, a visitar universos e nos aproximar, nos possibilita a levar os meninos para esses lugares, para que eles possam conhecer e, com isso, possam também verificar e atender ao objetivo fim, que não é só a formação artística, mas é uma formação de pessoas envolvidas com a tradição popular, envolvida com os sertanejos, com a realidade nordestina e com tudo que precisa, com as suas carências, com tudo que necessita de um olhar especial para eles, para que possa haver mudanças, né, nesses universos também da vida dessas pessoas. Sim, são experiências que vocês possibilitam, que vão além das artes cênicas e da relação com a música, que também é algo muito forte nesse trabalho. Uma coisa que eu acho muito especialmente para falar da música por exemplo, Sem Medo de Errar, a quantidade de instrumentos étnicos que nós temos no grupo, eu acredito que dentro do que eu conheço só nós temos. E eu não estou falando isso, né, eu estou falando para valorar essa vida dedicada e esse esmero para poder a gente ter instrumentos que fogem do eixo urbano e que possibilitam outro tipo de música, e que é necessário que o Brasil veja essa música, e que é necessário que os cursos de músicas formais passem também a estudar essa música não formal e que está na rua, e que está no meio da mata, e que está no universo desses homens que não sabem o que é lá, si, dó, ré, que não conhecem a formalidade do ensino, né, de todo esse campo da música europeia que nos possibilita conhecer outras coisas. Que é um outro nível de criação, que foge do tradicional, do clássico, e passa para um outro, que vai muito pelo caminho do intuitivo também. E de uma valorização muito importante, que é a questão do ouvir. Esses mestres, senhores musicais, né, que nós conhecemos, eles são músicos na sua excelência. Né? Eles são possuem um ouvido musical extraordinário, na forma como eles constroem os seus próprios instrumentos, as bandas cabaçais,
tocadores de sanfona, né, que a gente chama sanfoninha pé de bode, mas que na verdade é a sanfoninha de 8 baixos e que exige, né, uma habilidade muito grande, né, com esse tipo de instrumento e que a gente tem muitos senhores que dominam esses instrumentos e uma necessidade de uma valorização dessas pessoas e desse tipo de instrumentação e desse tipo de conjunto, né, porque o Ceará é rico nisso. Sim. E o Brasil também, com a sua viola de coxo, a diversidade de violas que nós temos a viola nordestina, a viola paulista, que todos esses instrumentos têm diferenças de afinação, diferenças de toques. Sim. A parte percussiva, que por si só é uma infinidade de instrumentos. Então, sim, esse universo musical precisa ser conhecido pela juventude que hoje estuda música. E ser dançado. Né? E ser dançado. Que o grupo, ele é muito focado nessa questão da dança, e aliado à música. E ele tem um nome que eu achei muito peculiar, que é Miraíra. Fala um pouquinho do nome do grupo. Tá. Quem vai navegar nas mídias sociais vai verificar que esse nome... nós não estamos com ele sozinhos, né? Sim. Tem uma banda da década de 80. Sim. Na verdade, eles usam Miraíra separado, Ira. Essa banda é uma banda linda que teve uma importância muito grande na minha vida pessoal. E eu sempre fui muito chegada também a comunidades indígenas, a Tupi-Guarani. Eu tenho muitos projetos com nomes Tupi-Guarani. E por razões que eu desconheço, as razões espirituais que eu estou falando, sim, que eu desconheço, eu sempre tive uma proximidade muito grande com os caboclos, com os indígenas, tanto os brasileiros como os latinos também, né? E então, quando... nós tínhamos um nome na década de 80 terrível, era Grupo Parafolclórico da Escola Técnica Federal do Ceará. Gente, quando o jornal ia fazer uma matéria com a gente... Dá nem para falar esse nome. O jornal dizia assim, Lurdinha, vamos ver um nome menor. Aí era uma dificuldade, né? Sempre era uma dificuldade quando eu fazia espetáculos, né, década de 80, década de 90, que a gente ia para a mídia, aí os meninos da comunicação, né, falaram, Lurdinha, vamos... E a gente ficava com... Vamos mudar esse nome. Então, e aí teve uma época que eu fui chamada para fazer um trabalho, esse trabalho foi dedicado muito à questão do turismo, era para ficar um espetáculo em cartaz exclusivamente para turista. E aí eu passei 1 ano e meio dirigindo esse outro trabalho. E lá o pessoal queria mostrar um Ceará que não existe, né? Na época. Queria fazer um espetáculo para turista, né, para falar de um Ceará que não existe. Eu falei, gente, aí não dá para mim. Se vocês me querem aqui... Estica a baladeira. E aí o espetáculo que eles me pediam para coordenar e para dirigir ia ter uma média de 40, 50 minutos e não falava do Ceará. Quando chegava no Ceará, acabava. Aí eu disse, ou eu mudo ou eu tô fora. Eles me permitiram mudar, eu acrescentei mais 30 minutos. Então ficou 1 hora, era 1 hora e pouco. 1h30, 1h20. E eu precisei dar um nome só de mal. E aí, na época, eu resolvi juntar. Mira, em Tupi-Guarani, Ira, né? Mira quer dizer nação. É uma palavra por aproximação. Quer dizer lugar, nação. E Ira, mel, doce, né? E eu fiz uma junção a essa simbologia de como a minha mãe sempre... Eu sou filha de uma família que primeiro ela pergunta, você quer entrar? Você aceita uma água? Você quer um café? Para depois perguntar quem é. Claro que isso hoje em Fortaleza é mais difícil a gente fazer, né? Diante da situação que a gente está. Mas, pelo costume familiar, a Fortaleza, a Ceará sempre foi visto como uma terra hospitaleira, uma terra acolhedora, uma terra... Que é sempre recebe, né, muito boa, bem, que gosta de dar informação. Sim. Se você sai em qualquer praia, apesar da violência, você para o carro e você pode dizer, ei, moço, se você fala dessa forma, ei, moço, o senhor pode me dizer aqui onde é que fica tal lugar? E ele para de fazer e ele vai lhe dar toda, é melhor do que o GPS, né? Total. Então, o nome Miraíra, ele veio para se referir a essa nação dessas pessoas. Sim, né? Essa doçura. Então, nação de povo doce, nação de povo singelo, nação de povo hospitaleiro, esse é o lugar, né? Sim. E aí a gente ficou. E aí eu juntei e ficou Miraíra e deu certo. Ficou uma doce aproximação. Bonito.
A gente pode falar agora sobre alguns dos espetáculos que vocês têm. Que tem o Fandango Anal Perdida, que foi um espetáculo apresentado recentemente no Maloca Dragão. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse espetáculo. Tá. A gente também tem algumas imagens. A Mai vai isso. preparar Que enquanto ótimo. você fala. Tá. Então, Fandango, Marujada, ele é uma dança dramática derivada, digamos assim, da nau catarineta. A nau catarineta é uma expressão cultural que veio com os portugueses. A gente sempre diz que ele veio nas naus portuguesas e dentro do Brasil ela assumiu em cada lugar vários nomes distintos. A barca, chegança de marujos, chegança de mouros, Sim. a própria nau, enfim. No Ceará, ela ficou conhecida como fandango ou marujada. Até a década de 90, essa brincadeira era vista na Praia do Aracati, na parte dali do Aracati, nas praias do Aracati, e também aqui no Mucuripe, e no Iguape, e também em Granja, a cidade de Granja. Até a década de 90 eu convivi. Eu sempre amei essa brincadeira dos marinheiros, não, que eu quero chamar, os pescadores. Que lá era feito pelos pescadores da colônia Z8, aqui do Mucuripe. Sim. Eu sempre achava aquilo muito lindo, porque, apesar deles serem bem velhinhos na época, eles ficavam fazendo aquela narrativa, contando a ida dos marinheiros, onde eles paravam, a chegada da outra embarcação moura, Sim. porque eles contam essa narrativa de uma embarcação moura, que invade uma embarcação cristã, e isso é feito pelo príncipe Mouro, depois o rei Mouro vem atrás do filho, eles vão guerrear. E ela tem toda uma música linda, porque de cada parte, de cada peça que eles apresentam. Eles deixaram de fazer, os pescadores, no final da década de 90. E eu tinha muito material dessas minha vida, né, com eles. E então eu comecei a fazer uma performance lá dentro do Instituto Federal. Na época eu quis fazer um trabalho ligado a patrimônio, né, para salvaguardar, até porque muita gente acha que depois que os grupos desaparecem, os grupos coletivos, a dança morre. E não é verdade. Os grupos coletivos, mesmo que o mestre deixe de fazer, enquanto sobreviverem pessoas que dançaram ou que conviveram com a brincadeira, ela está na memória de quem com isso viveu. E no corpo também de quem isso dançou. E eu comecei a defender essa tese, procurei, junto ao IFAM e junto à Secretaria da Cultura na época, né, no final da década de 90, e até 2005, eu procurei fazer esse trabalho de recomposição junto com meus alunos, mostrando para eles que era possível, sim, a gente ter tudo de volta. Ter a música no corpo, ter a brincadeira, ter os meninos fazendo a história, os pescadores, os marinheiros, porque eles se vestem se vestem de marinheiro, e eu poder fazer esse teatro cantado. Sim. Na época, eu entrei num projeto, o projeto não foi aprovado. A gente tem umas imagens. Ai, que ótimo, lá do Maloca, né? Sim. Então, você está vendo aí os mouros, né? O general, o piloto. E aí, eles fazem toda essa... É um teatro cantado, é um musical. Para quem vê, é um musical, né? Os personagens todos cantam e vão contando essas histórias. Ora, são vários personagens coletivos. Ora, é o mouro, é o general, é o príncipe, é o embaixador. Sim. E por aí vai. Então, eu resolvi estruturar com a própria ajuda do Instituto Federal, porque não consegui subsídio fora. E nós temos praticamente, eu acredito que hoje é o único trabalho vivo do que os pescadores montaram na década de 90, no caso do Ceará, é esse que nós temos, né? No caso mais ali da brincadeira do Mucuripe. E nós botamos dentro do projeto do Maloca, achei que era importante, ele foi aprovado. Sim. E nós levamos, então, para poder fazer isso publicamente para as pessoas. Ele é lindo, ele é um espetáculo lindo. Antigamente, os pescadores faziam à frente de um grande barco, na própria areia da praia, ali da beira-mar, durante a festa de São Pedro, ou então durante a festa de Nossa Senhora da Saúde. E nesses dois momentos, né, que a festa ocorre ali no Mucuripe, eles encenavam não apenas o fandango, mas também a caninha verde, a brincadeira do coco e tal. E então a nossa tentativa é fazer isso de forma viva. Nós adoramos fazer o fandango, ele
Ele é uma brincadeira que é um espetáculo por inteiro. Ele leva, quando a gente faz a performance, ele leva uns 40 minutos, ele por inteiro. A gente conta toda a história, a embarcação e tudo, todos os momentos, a saída da barca, a barca em alto mar, a chegada da embarcação Moura, o momento em que há a luta, o batizado do príncipe Mouro e depois o momento em que o rei é morto, ele é lançado ao mar e depois ele ressuscita, porque em várias brincadeiras da tradição popular, nas danças dramáticas, viver e nascer é uma coisa contínua. O boi morre e ressuscita, a lira morre e ressuscita, o rei Mouro morre e ressuscita. Então, ressuscitar, vir das cinzas é uma coisa perfeitamente normal nesse imaginário das brincadeiras tradicionais. Então, a gente faz isso lá também na barca, no fandango. Bacana. Essas fotos que foram mostradas, ela é do Messias Giebe. E também tem outro espetáculo de vocês, que é o Brincadeiras em Noite de Luar. Isso. Esse espetáculo eu tenho um carinho muito grande por ele, porque é claro que todos os outros espetáculos, eles são... Não tem restrição quanto à faixa etária. Sim. Mas o Brincadeiras em Noite de Luar, ele é específico para as crianças. Ele foi pensado para ser infantil e ele foi pensado também para que elas pudessem entrar no espetáculo. Então, em vários momentos, elas bacana. participam junto com a gente. É interativo. Lá eu uso lendas, eu uso histórias, eu uso muitos entremeios da brincadeira do boi, dos reisados, e as crianças podem entrar para participar com a gente. A gente ensina para eles alguns passos de gêneros que são tradicionais do Ceará. Bem educativo. Ele é um espetáculo para quem está vendo, mas ele é algo extremamente aberto, de forma muito participativa. Então, Brincadeiras em Noite de Luar, ele tem uma poética, né, com esse universo infantil. Sim, a gente está vendo aqui algumas imagens que estão sendo disponibilizadas para quem está nos assistindo. E esse espetáculo, ele está disponível também no nosso site, no digital mundomiraíra.com.br. Todos esses espetáculos estão lá disponíveis. Sim. As pessoas podem ir e podem assistir. Bacana. Esse espetáculo, Brincadeiras em Noite de Luar, ele foi realizado no Centro Cultural Banco do Nordeste, no ano de 2017. Isso. Tem outro que vocês fizeram, que é mais uma apresentação também, que é o Cortejo Guaramiranga. Isso foi um momento muito lindo também, até porque Guaramiranga ali é lindo, que você exatamente. Faz, né? Na verdade, nós temos um hotel-escola lá, que eu estou falando, no Instituto Federal do Ceará. Sim. Então, nós temos um hotel-escola, que hoje é um dos nossos campos lá. E, na época, a gente estava lançando o hotel-escola. Relançando o hotel-escola, né? Porque ele já tinha pertencido... tinha sido de outros donos e tinha sido repassado para nós. E então, na época, a gente ia fazer esse lançamento. Então, o Hotel Escola, ele fica mais... não fica ali no centro mesmo da cidade, né? Ele fica um pouco afastado. E nós resolvemos, então, além de fazer o espetáculo lá, nós fizemos um espetáculo inteiro. Na verdade, era só Ceará Terra da Luz, era uma coisa muito alusiva ao Ceará. E a gente fez o cortejo pela cidade, indo e voltando. Então, antes do espetáculo... A gente está aqui com as imagens, do comecinho do cortejo. Esse cortejo foi maravilhoso, porque foi uma coisa... A gente descia lá essa parte onde estava o hotel, descia até o centro e vinha de volta também em cortejo. E aí a gente trazia a população com a gente. Então, foi um momento extremamente gratificante. A gente usou máscaras, que é uma coisa muito presente na tradição popular. Sim. E a gente sempre trabalha com música ao vivo e com todos... E a gente levava também alguns entremeios da brincadeira do boi, enfim. E esse cortejo foi algo maravilhoso. Foi realmente... Nós fazíamos o espetáculo lá no Hotel Escola, mas eu diria que o cortejo foi um show à parte. Porque quando você vai pra rua, é outra história. Eu adoro ver cortejos. E também as pessoas participam muito, né? A passar a acompanhar e a cantar também. A gente usava megafone, né? A gente saiu com os megafones na mão e a gente fazia muitos improvisos, né? Com as pessoas, né? E foi algo muito extraordinário. Eu adorei fazer isso. É um outro tipo de interação. Você está muito mais
propício ao improviso, de fato. Isso. Porque, e você é uma outra forma também de chamar a atenção, porque quando você está fazendo a apresentação no teatro, é aquele lugar, então as pessoas vão para te ver. Mas quando você sai cortejando pelas Isso. ruas, é uma outra forma de chamar, você está chamando a atenção para aquilo que você está fazendo. Então é uma outra relação que se constitui. Exato. Muito bacana. E também teve um espetáculo de vocês que foi para comemorar os 30 anos, né? É uma companhia que tem 36 anos. Isso. E que vocês comemoraram com um espetáculo chamado Miraíra, que é o nome do grupo, que é 30 anos. E ele foi apresentado em Limoeiro do Norte. Isso. Então, fala um pouquinho pra gente. Na verdade, nesse espetáculo, a gente chegou a fazer uma parte dessa concepção que está hoje em cartaz, lá no Dragão, né? Quais as danças que tiveram? Tem coisas, tem umas coisas que a gente pegou e que a gente, né, tá nessa concepção aí do Dragão do Mar. Mas lá, a grande diferença é que lá eu chamei elenco. É uma parte de antigos brincantes que tinham trabalhado comigo na década de 80 e na década de 90. Então, eu trabalhei com... Era mais de 50 pessoas que atuavam em cena comigo, né? Cada um por aqueles que conseguiram conciliar o seu horário, porque é lógico que depois que a pessoa começa a assumir o seu trabalho, família, fica mais difícil. Sim. Mas alguns deles conseguiram conciliar e a gente, então, atuou com os que estavam comigo na época e com integrantes desses 20 anos antes. E lá a gente passeou pelo universo de danças brasileiras que a gente já havia trabalhado, de maneira que os meninos pudessem, é claro que eu fiz umas remontagens, mas que eles pudessem massagear o coração, né, dessa saudade que eles tinham do trabalho. E isso a gente levou para quem estava assistindo, as pessoas não passavam por isso que eu estou lhe falando aqui. Mas, na verdade, ele foi um universo de encontros. Por exemplo, essa foto, não sei qual é que está saindo, mas que tem esse casal. Daqui, da direita. Esse casal, o senhor que está com ela, ele é professor doutor da Universidade Federal, ele coordena o mestrado de arquitetura da Universidade Federal do Ceará, hoje. Sim. E ela é professora de inglês, né, no CREC. E todos os dois dançaram com a gente, se conheceram no trabalho e hoje tem 3 filhos, eu acho. Olha aí. E então a gente começou a fazer essa articulação dessas vidas, sendo que para quem ia assistir estava lá o espetáculo. Então a gente trabalhou com o universo de muitos lugares brasileiros, né? Eu fiz quadros ligados à cultura da tradição da região sul, do povo gaúcho, que eles gostavam muito. Também passei pelo universo dos bumbas do Maranhão, né? Que eles têm uma diversidade de bumbas, e eu passei por lá também. Teve indígenas. E aí a gente trabalhou também com um quadro ligado a alguns rituais ligados à cultura indígena. Mostra essa imagem aí, Mai, por favor. Tanto locais como também... E esse quadro que vocês estão vendo, a gente está levando lá para o Dragão do Mar, esse que é uma parte do Guerreiro Alagoano. O Guerreiro Alagoano, ele tem tanto a parte... ele tem uma participação eclética. Ele vai ter a participação... você vai ver fragmentos da cultura europeia, fragmentos da cultura negra e indígena. Você vai ter o núcleo dos caboclos da Lira, né, que são comunidades caboclas, já descendentes dos índios. Você vai ter a comunidade do Peri, que nesse caso são descendentes do índio Peri. Sim. Aqui no caso são indígenas, os caboclos já decorrente deles, e você vai ter também o próprio brincante, o Mateus, e que são participantes de etnia negra. E tem os próprios reis e rainhas que fazem essa parte branca. Então, o Guerreiro Alagoano, que é um dos mais jovens folguedos do Nordeste, ele traz essas misturas, ele traz uma história linda. Ele conta a história do amor da Lira, né, do Peri e da Lira, e também da participação desses reis e rainhas, que eram quem... de certa forma, tomava conta, né, de todos. E é um momento lindo no espetáculo lá do Dragão do Mar. O momento do guerreiro, né, do guerreiro alagoano. Então, porque conta essas histórias de forma
de forma marcada. A gente faz muito tropé, a gente faz uma diversidade musical maravilhosa, né? Hora só com flauta, com violas, sanfona, e faz os tropé, que é a base dos guerreiros das Alagoas, né? Explica um pouquinho o que seria o tropé para quem está nos ouvindo. O tropé, ele existe dentro de algumas danças dramáticas. No caso e todos eles querem se reportar isso. Como é bate-pé, como seria um sapateado para quem vê, eles fazem um sapateado. Na verdade, o sapateado, ele é um bate-pé, porque eles batem com isso, com a planta toda. Sim. E que eles querem no caso dos brincantes, é como se eles quisessem rememorar o tropel do cavalo, né? Sim. E aí, por isso que eles chamam tropé. A grande quantidade, as danças brasileiras, as danças dramáticas, as danças que são também teatro, elas trazem uma contribuição e uma variedade muito grande de tropé. Tropé ou batida de pé ou tropel, né? Então é uma parte percussiva em que os brincantes que estão dançando fazem um acompanhamento entre a percussão e esses sapateados, feito de forma coletiva. Interessante. Né? Porque o guerreiro, na hora que ele vai para a cena, ele leva uma média de 25 a 30 pessoas todas atuando. Aí tem momentos que eu tô lá só com um casal, fazendo alguma peça, mas a grande maioria do guerreiro, ele tá com todos os personagens em cena. Certo. Lourdes, a gente vai seguindo aqui um pouquinho do nosso programa. Nossa conversa está muito boa e grande, porém precisamos aqui correr com o nosso tempinho. Okay. Nós aqui temos um quadro chamado Alencarinos que Fizeram História. E que sempre nós estamos falando sobre alguém que se destacou no tema que nós estamos falando. Que ótimo, que bom. Então, como hoje nós estamos falando sobre danças populares, folclore, pensar essas tradições de um povo, e aí hoje nós vamos falar sobre o Leonardo Mota. É isso, Mai? Exatamente. Leonardo Mota, para quem não conhece, é este rapaz distinto. Para quem não está assistindo a gente, está acompanhando só pelo aplicativo ou pelo site, você pode dar uma olhadinha no nosso programa que fica disponível na página do Facebook e também no nosso YouTube. E ele foi um jornalista, né, e folclorista. Nasceu em Pedra Branca em 10 de maio de 1891, já tem um tempinho, né? Bacharel pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1916, foi redator do jornal Correio do Ceará e diretor da Gazeta Oficial. Foi escritor, professor, advogado, promotor de justiça, secretário de governo, tabelião, jornalista e historiador. Quando foi tabelião, abandonou o trabalho para, com o dinheiro, custear as suas excursões folclóricas. O interesse de Leonardo Mota pela sabedoria sertaneja teve início quando foi morar na cidade de Ipu, no estado do Ceará, onde, a convite do seu irmão, cônego Aureliano Mota, dirigiu um instituto educacional. Em 1921, publicou um de seus mais importantes livros, Cantadores. Dedicado totalmente ao folclore, reuniu depois de suas pesquisas nos volumes Violeiros do Norte, do ano de 1925, Sertão Alegre, de 1928, No Tempo de Lampião, 1930, Prosa Vadia, 1932 e A Padaria Espiritual, 1938. Conhecido pelo pseudônimo de Leota, assinava crônicas na imprensa cearense sobre os mais variados assuntos. Recebeu também títulos importantes, como em 1921 o título de membro correspondente do Instituto Histórico da Bahia. Em 1930, foi admitido à Academia Cearense de Letras, cadeira número 16, patrono Franklin Távora. E no ano seguinte, em 1931, foi eleito para o Instituto do Ceará. Faleceu em Fortaleza, em 2 de janeiro de 1948. Em sua terra natal, Pedra Branca, existe a Biblioteca Municipal Leonardo Mota, em sua homenagem, e um monumento na praça que também tem o seu nome, em frente ao local onde existiu a casa onde nasceu. No dia 20 de fevereiro de 1952, por iniciativa do Instituto do Ceará, foi batizada com o nome do escritor uma rua em Fortaleza. Que, inclusive, pertinho aqui da gente, né? Nossa quase vizinha. Quase vizinha. A gente está aqui na Vicente Linhares com a desembargador e ela aqui bem pertinho, então a 2 quadras conhece, a gente conhece bem aí esse nome e é bom saber também um pouquinho da história, né, de quem foi Leonardo Mota e a importância que ele teve, um alencarino que fez história.
E aí a gente vai continuando agora o nosso bloco de dicas. Primeira dica, quem vai dar é a Will, com balé folclórico Arte Popular de Fortaleza. É isso aí. Aqui existe um balé folclórico de arte popular. E esse balé ele foi fundado já há algum tempo. Foi fundado em 23 de junho de 1993 pela dançarina e coreógrafa Sandra Veloso, que o dirige até hoje. Tendo como objetivos, ele tem de pesquisar, recriar e divulgar as várias formas de manifestações populares através da dança e da música. E é um trabalho que ele é reconhecido tanto no Ceará como em outros estados brasileiros. O grupo já teve a oportunidade de representar o Brasil também em outros países, como a França, a Bélgica, a China, a Itália, Senegal e Guadalupe, que é o Caribe francês. O Balé Folclórico Arte Popular de Fortaleza, ele possui um extenso repertório que abrange desde danças e músicas do Ceará, de vários outros estados brasileiros e também de outros países como a Argentina, o Peru, a Colômbia, Cuba, República Dominicana, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Itália, China e Havaí. Quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o balé folclórico, é só acessar o site www.bfapf. Menos um W aí. Eu falei 4 Ws, né? Foi W demais. Meu nome é com W, então eu sempre quero muitos Ws. Então, voltando, é www.bfapf.com. A Lourdes quer falar alguma coisa sobre o balé e outras companhias que existem aqui? Acho legal. Adorei aí ter o destaque do balé. É minha comadre, eu sou madrinha da filha dela, então somos amigas. Estamos em casa. Estou em casa. Mas também acho legal destacar, hoje Fortaleza está com vários grupos que também trabalham com matriz tradicional, como os nossos, como o meu, como o da Sandra, que é o caso do Estrelas, que está atuando comigo lá no Estrelas. Também tem um espetáculo depois do meu espetáculo, Guerreiro Santa Folia Festeira. Logo em seguida tem o Estrelas da Rua, que é outro grupo dirigido pela Regina. E aí nós tem o pessoal do Cordapés, tem o Raízes Nordestinas. Eu sou uma mulher que estou com a memória falha, mas pelo que eu sei, a gente está tendo uns trabalhos muito legais em Fortaleza, de companheiros que juntam a juventude para trabalhar com tradição popular. Sim. Então, isso eu acho muito bacana para destacar. Sim, é muito importante. E também, só para não deixar, entre essa coisa dos cearenses, que eu acho super bacana isso que você faz, né? Eu acho muito legal também destacar o nome, eu já falei nela aqui, mas quero novamente, acho que esse resultado que a gente tem muito a ver com a professora Zeni Colares, né? Sim. A professora Zeni Colares, ainda viva e tudo mais, mas está fora do circuito cultural, mas ela é uma mulher que viveu além do seu tempo e que precisa ser destacada como uma pessoa que trabalhou muito pela tradição popular, sim, pelo folclore, né? E está dentro desses cearenses que a gente tem que rememorar. Ah, sim. Com certeza. É sempre importante válido estarmos aqui falando sobre esses nomes que são tão importantes para a nossa cultura. É verdade. E a nossa próxima dica é para quem curte aí assistir, né, a questão das danças. A série de 6 programas Danças Brasileiras circula por todo o Brasil, conhecimento e apresentando o trabalho da pesquisa de Antônio Nóbrega e Rosane Almeida, junto a grupos regionais e folclóricos de dança. O projeto tem o desafio de pesquisar, criar e sistematizar uma linguagem de movimentos corporais, que pode ser chamada de dança clássica brasileira. Ou seja, trata-se da invenção e elaboração de um sistema coreográfico baseado nos gestos, gingados e manobras de nossos ritmos e danças populares. Samba, maracatu, candomblé, tambor de mina, tambor de crioula, dança gaúcho, jongo, batuque paulista, reizado, toré. Então, essa série ela está aí disponível no site do Canal Curta. Só você acessar www.canalcurta.tv.br. Quem tiver interesse de dar uma conferida, é uma série bem bacana que dá para você conhecer um pouquinho mais, né, para quem tem curiosidade. Sim. E aí a gente vai seguindo. Além do Canal Curta, também é possível ver essas séries no YouTube. E a gente vai seguindo para finalizar nosso programa, que a gente teve uma conversa aqui com a Lourdes sobre o Grupo Miraíra e sobre o espetáculo que está em cartaz, que é o espetáculo Guerreiro Santa Folia Festeira, que ele está em cartaz durante todos os sábados de setembro,
15, 22 e 29, no Anfiteatro do Dragão do Mar. E ele é gratuito. 18 horas. Às 18 horas. E eu queria muito agradecer a presença da Lourdes aqui para compartilhar um pouquinho com a gente, porque ela tem muita coisa para compartilhar, mas o nosso programa não deixa. Então, assim, o tempo do programa não foi o suficiente. E eu queria muito te agradecer a tua presença, por você vir aqui compartilhar com a gente tua experiência, a experiência do grupo, sobre esse tema que é tão importante para a gente estar conversando aqui no contexto de Ceará, né, sobre cultura, sobre essas tradições populares que pouco se conversa. E é isso, assim, queria muito te agradecer. Eu quero agradecer também pela oportunidade e também por esse trabalho que vocês fazem, né, de abrir um espaço de divulgação para a questão da cultura local. Eu acho fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada. E é isso, gente. Vão assistir Guerreiro Santa Folia Festeira no Anfiteatro do Dragão do Mar, aos sábados de setembro, às 18 horas. E ele é gratuito. É isso aí. A gente vai chegando no final do nosso programa, né, de hoje. A gente conversou um pouquinho com a Lourdes Macena. A gente conversou aí sobre danças populares, folclóricas, né, a expressão do corpo como um todo. E só para lembrar que a gente está aí com as nossas redes sociais. Vou colocar aqui as redes sociais. Não é essa, perdão. É essa, pronto. Prosa Cultural. Você pode encontrar a gente na Rádio Ceará News, todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. É só você procurar lá Rádio Ceará News, Ceará com S-I, certo? É um Ceará aí da escrita antiga, o Ceará grande. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais, né? Você pode acompanhar também o nosso dia a dia aqui do estúdio, das gravações, os convidados que a gente recebe nas nossas plataformas. E você pode também compartilhar os vídeos com seus amigos, pode distribuir aí o nosso conteúdo, ajudar na divulgação dessa cena local aqui do Ceará, que a gente quer tanto fomentar, quer tanto colocar pra frente, né? Queria agradecer ao Will, Lourdes, muito obrigada. A Rádio Ceará News está com as portas sempre abertas para quando você quiser vir aqui tomar um cafezinho com a gente e bater uma prosa, né? Como o nosso programa fala. Will, tchau, tchau, obrigada, até amanhã. 5 horas, não é isso? 5 horas amanhã. E é isso, Maia. Obrigada de novo pela companhia de sempre. Não é não? Sim. Seguimos amanhã com mais novidades. E agradecer a todos que estão nos ouvindo também. Muito obrigada e boa noite, gente. Obrigada, gente. Até amanhã às 5 horas. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.